Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Marques, da disciplina de Física, e estamos aí em mais uma semana, tá? Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós vamos tratar sobre duas aplicações importantes, aplicações diretas de campo magnético e campo elétrico. Tá? A primeira delas é o que nós chamamos de seletor de velocidades, tudo bem? Então, o que é isso aqui? O que é o seletor de velocidades? Então, vamos entender aqui. Imagine que você tem aqui um feixe de partículas, tá? Um feixe de partículas. E esse feixe aqui, ele é produzido, por exemplo, tá? A partir do aquecimento de um determinado, de um material sólido, tá? Digamos que você tem um pequeno bloco constituído de um único elemento. Quando você aquece esse bloco, ele começa a emitir, tá? Ele começa a emitir partículas, átomos, íons, tá certo? Então aqui nós temos um feixe, tá? Isso aqui é um feixe de partículas. Essas partículas aqui, imagine que elas sejam de um mesmo átomo, tá? Deixa eu colocar aqui uma partícula chegando aqui. Vamos supor que essa partícula ela seja positiva. E ela tem uma determinada carga, tá? E uma massa específica. Tudo bem? Ela tem uma carga porque ela é um íon. Tá? Ela não está neutra. Então, pronto. Então, essa partícula, ela chega aqui, ó, nessa região que tem um campo elétrico e um campo magnético, ela chega com uma certa velocidade. Tá? Pronto. Então, ela está chegando aqui com uma certa velocidade. Aqui, ó, ela vai passar entre duas cargas, entre duas placas carregadas. Nós temos uma placa positiva em cima e uma placa negativa embaixo. Tá? Nós já vimos que quando nós temos aqui, ó, duas placas paralelas, tá, de polaridades opostas, o interior, tá, entre essas placas é formado um campo elétrico. Tá? Um campo elétrico que sai da placa positiva, tá? Que as linhas de campo saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. Só que, além desse campo elétrico, nós temos aqui um campo magnético. E esse campo magnético aqui é um campo magnético que ele é perpendicular à tela, tá? Ele é perpendicular à página, você pode pensar assim, e ele está entrando. É um campo magnético que está entrando. E é o seguinte, esse feixe de partículas, ele está chegando aqui, ele vai atravessar todo esse campo, esses dois campos. Só que é o seguinte, eu quero, tá certo? Eu quero que esse feixe de partículas, ele saia aqui do outro lado com uma determinada velocidade. Tá? Deixa eu só ajeitar isso aqui. Digamos que Pronto. Aqui, ó. Imagine que isso aqui seja... Pronto. Imagine que isso aqui seja um orifício, tá? Um buraco mesmo, tá? Seja um buraco. E as partículas elas vão sair aqui, ó, do outro lado. Só que eu quero que essas partículas elas cheguem aqui, tá, com uma determinada velocidade específica. Tá? Eu quero que elas saiam aqui desse outro lado com uma velocidade específica que nós podemos chamar aqui de V0. Tá? V0. Pronto. Então, essas partículas elas chegam aqui com uma velocidade horizontal, tá? Sentido para a direita, só que cada partícula tem uma velocidade específica. Tá? Cada partícula tem uma determinada velocidade. E aqui do outro lado, eu quero que saia, tá? Eu quero que saiam partículas com a mesma velocidade. Tá? Eu quero selecionar, por exemplo, aqui tem partículas com velocidade, sei lá, de 1000 metros por segundo, tá? De 1500 metros por segundo, sei lá, de 3600 metros por segundo, de 2550 metros por segundo, só que aqui eu quero uma velocidade específica. Eu quero que essas partículas elas saiam com uma velocidade específica. Por exemplo, digamos que 1000 metros por segundo. Tá? 1000 metros por segundo.
E eu não quero que saia nenhuma outra partícula, tá, com uma velocidade diferente dessa. Nem para mais, nem para menos. Tá bom? Pronto. É para isso que serve o seletor de velocidades. Tá? Ele seleciona as partículas que possuem uma determinada velocidade. Neste caso aqui, a gente está supondo que esse seletor ele vai selecionar todas as partículas que possuem uma velocidade de 1000 metros por segundo. Quer dizer, velocidades a mais não vão passar aqui, nem velocidades a menos, somente esta velocidade. Tudo bem? Pronto. Agora eu quero que você entenda aqui uma coisa, tá? Vamos entender aqui uma coisa. Quando essa partícula aqui, ó, quando essa carga, ela entrar aqui dentro dessa região, tá? Quando ela entrar aqui, ó, pronto. Ela vai sofrer a ação de dois campos, né? De dois campos. O primeiro é o campo elétrico e o segundo é o campo magnético. Lembre-se que ela está se movendo aqui, ó, para a direita, tá? Perceba que, como trata-se de uma carga positiva, tá? E as linhas de campo elétrico apontam para baixo, então a força elétrica que vai atuar sobre essa carga aqui, ó, vai ser uma força para baixo, tá? Essa força elétrica aqui, ó, ela é para baixo. Tá? Por quê? É só você lembrar, né? Que, por exemplo, essa carga positiva ela é atraída pela placa negativa e é repelida pela placa positiva. Então, necessariamente, ela só pode ir para baixo. Tá? Já a força magnética, porque nós sabemos que tem também um campo magnético aí, perceba só, vamos analisar aqui qual é a direção da força magnética. Bem, nós temos uma carga que se move para a direita, né? Então, ó, polegar para a direita, regra da mão direita. Polegar para a direita. O campo magnético aqui ele está entrando. Ó. Então, o campo magnético entrando. Então, a força magnética ela sai da palma da minha mão, porque é uma carga positiva. Então, ó, força para cima. Então, aqui, ó, a força magnética aqui, ó, ela aponta para cima, tá? Força magnética aqui, ó, aponta para cima. Pronto. Então, ó, perceba só uma coisa. Como essa carga ela está chegando aqui, ó, tá, em uma direção que está alinhada com o orifício de saída, então, para que essa carga ela saia aqui, ela só precisa não desviar. E para que ela não desvie, é necessário que a força magnética seja igual à força elétrica, né? Porque aqui, ó, você tem uma força que aponta para cima e uma força que aponta para baixo. Se essas duas forças forem iguais, então elas vão se cancelar e essa carga ela passa, né, ela passa direto, tá? Então ela consegue passar pelo orifício. Se a força magnética, que é a força de cima, ela for mais intensa do que a força elétrica, então essa carga ela desvia para cima, tá? Se por outro lado a força elétrica ela for mais intensa, então essa carga desvia para baixo. Tá? Então a condição para que não haja desvio é que as duas forças sejam iguais, né? Pronto. Então aqui, ó, a gente vai lembrar aqui de umas coisas. Vamos lá. Como é que é dada a força elétrica? A força elétrica nós vimos em aulas passadas que é dado pela carga vezes o campo elétrico. Nessa situação aqui, ó, lembrem-se que nós conhecemos tanto o campo elétrico como o campo magnético, tá? São coisas que neste caso aqui a gente pode controlar, digamos assim, tá? Pronto. E a força magnética, lembrem-se que a força magnética ela é dada pela carga vezes a velocidade vezes o campo vezes o seno, tá, do ângulo θ, né? Esse ângulo aqui, lembrem-se que é o ângulo entre o campo, tá, e a velocidade. Como a velocidade é para a direita e o campo é entrando, então aqui nós temos uma situação onde V, tá, e B são perpendiculares. Portanto, isso aqui, ó, é um seno de 90 graus que é igual a 1. Né? Então, neste caso aqui, a força magnética ela é simplesmente dada pela carga vezes a velocidade vezes o campo. Então, ó, da condição de equilíbrio, ou seja, da condição de não desvio, então o que nós vamos ter aqui? Ó? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que a força
magnética é igual à força elétrica. Isso para não haver desvio. A força magnética ela é dada por Q vezes V vezes B, igual à força elétrica, que é dada pela carga vezes o campo. Note que a carga aqui, ó, ela apareceu nos dois lados da igualdade. Então, cancelamos o Q e cancelamos Q com Q, né? Então, ficamos somente com isso aqui, né? Velocidade, tá? Vai ser o campo elétrico dividido aqui, ó, pelo campo magnético. Pronto. Então, ó, isso aqui, pessoal, isso aqui é justamente a velocidade, tá? A velocidade que não desvia. Tá certo? Ou seja, se nós pegarmos o valor do campo elétrico e dividir pelo valor do campo magnético, nós vamos ter uma situação aqui, tá? Esse valor, tá? É justamente a velocidade que não desvia. Tá? Então, imagine aqui o seguinte, imagine aqui um exemplo. Tá? Vamos supor o seguinte. Imagine que o campo elétrico aqui, ó, ele vala, tá? 900 Newton por Coulomb, tá? 900 Newton por Coulomb. E o campo magnético, tá? Que nós representamos por B, digamos que ele valha 0,1 Tesla. 0,1 Tesla, pronto, né? Então aqui, ó, a velocidade que não desvia, tá? A velocidade que não desvia vai ser dado pelo quê? Ó? Vai ser dado pelo E dividido por B, né? Então o E é igual a 900 dividido por 0,1. Isso aqui, ó, a velocidade que não desvia é igual a 9.000 metros por segundo. Tá? Então, este aqui, ó, seria o nosso V0, tá certo? Ou seja, a velocidade que não sofre desvio. Tudo bem? Pronto. Agora, imagine o seguinte, tá? Se por acaso, aqui eu coloquei 1.000, tá certo? Mas só para um entendimento preliminar, tá certo? Nesse exemplo aqui, a velocidade que não desvia é 9.000 metros por segundo, tá bom? Agora imagine o seguinte, digamos que a velocidade, deixa eu colocar aqui outro quadro. Pronto. Então, nós já vimos que o nosso V0, que é igual ao campo dividido pelo campo elétrico, dividido pelo campo magnético, que ali deu igual a 9.000 metros por segundo. Pronto. Essa é a velocidade que não desvia. Se nós tivermos aqui, ó, uma velocidade que é maior, tá, do que o campo elétrico dividido pelo campo magnético, ou seja, uma velocidade que é maior do que 9.000 metros por segundo, então, se a velocidade é maior, tá, a velocidade ela vai beneficiar quem? A força elétrica ou a força magnética. Lembrem-se que a força que depende da velocidade é justamente a força magnética. Então, se você tem uma velocidade maior, tá, então você acaba beneficiando, tá, a força, quem acaba sendo beneficiado é a força magnética. Então, a força magnética, neste caso aqui, ó, ela vai ser maior do que a força elétrica, e como a força magnética ela aponta para cima, então aqui nós teremos um caso de um desvio, tá? De um desvio para cima. Tá? De um desvio para cima. Se por outro lado, a velocidade, tá, ela for menor do que o campo elétrico dividido pelo campo magnético, ou seja, uma velocidade menor do que 9.000 metros por segundo, neste caso aqui, se a velocidade é menor, tá, então a força magnética ela vai ser
menor do que a força elétrica. Como a força elétrica aqui ela aponta para baixo, tá? Então aqui, ó, essa carga ela vai acabar sofrendo um desvio para baixo, tá? Um desvio para baixo. Ok? Pronto. Então, se ela desvia, tá? Vamos só voltar aqui para a nossa figura. Note aqui uma coisa. Se essa carga desviar para baixo, tá? Se ela desviar aqui para baixo, ela acaba, ó, batendo aqui, ó, tá? E não passa. Tá? Aqui é o caso onde a velocidade é menor, tá? Menor que 9.000. Se essa carga desviar para cima, tá? Então o que vai acontecer? Ela vai bater aqui, ó, no anteparo e não vai passar, tá? Não vai passar. Então ela também não passa, né? Que é o caso justamente quando a velocidade é maior. Então esse seletor de velocidade ele seleciona somente as partículas que possuem uma velocidade igual a 9.000 metros por segundo neste caso. Tudo bem? Pronto. Então agora nós vamos aqui para uma outra aplicação aqui que está bem dentro desse contexto. Só que antes de a gente ir para uma aplicação, eu vou colocar aqui um exemplo, tá? Um exemplo aqui numérico, até para a gente já ir se acostumando a essas ideias que foram explicadas aqui, tá? Então, vamos aqui para o próximo quadro. Ok, pessoal, tá aí, ó. Essa é a questão. Então, vamos lá, né? Deixa eu só ver se tá tudo ok, beleza. Então, temos aí, né? Exemplo 1. Uma partícula estava se movendo com velocidade v e penetrou em uma região com dois campos, B e E, uniformes e cruzados, né? Então, temos aí uma região que tem um campo B, que é um campo magnético. Nesse caso, observe que ele é representado pelo X, né? Então, significa dizer que ele está entrando na página, e por um campo elétrico, né? Que aqui aponta para baixo, semelhante àquela nossa última figura. Aí diz assim, aí aqui, ó, como na figura abaixo. Sabendo que a partícula passou sem desvio, né? Ou seja, ela seguiu essa trajetória 2 aqui, né? Determine o sinal, né? O sinal da carga elétrica com base na figura. Então aqui é o seguinte, pessoal, percebam. Primeiro que essa carga aqui, ó, ela penetrou, ela atravessou essa região onde tem um campo elétrico para baixo e um campo magnético entrando. Ela não sofreu desvio. Então perceba que se ela não sofre desvio, então a princípio não tem como a gente saber qual é o sinal dessa carga, se ela é positiva ou se ela é negativa. Só que aqui, para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para cá, para a força elétrica e para a força magnética, tá? São elas que vão denunciar qual é o sinal dessa carga. Então, observe aqui, ó, a força elétrica ela aponta aqui para cima, né? A força elétrica ela aponta para cima. Então, observe, essa carga aqui, como a força elétrica aponta para cima, então aqui de cara a gente já sabe que ela é uma carga negativa. Por quê? Porque observe que se a força elétrica aponta para cima, então ela está indo contra as linhas de campo elétrico, né? Então, se ela aponta contrária às linhas de campo elétrico, então ela só pode ser negativa, né? Só pode ser negativa. E se você quiser confirmar, você avalia, né? Você avalia aqui, ó, a força magnética para baixo, né? Então, observe aqui, ó, campo entrando, velocidade para a direita. A força magnética, nesse caso aqui, ó, aponta para baixo, ou seja, né, na direção aqui, ó, das costas da minha mão. Então, isso aqui só pode ser uma carga negativa. Tá? Então,
Neste caso aqui, né, o sinal aqui é negativo, tá? Sem discussão. Pronto, já está feito. Aí aqui, ó, a velocidade da partícula, dado sua massa é igual a 20 gramas e campo elétrico igual a 300 newtons por coulomb e campo magnético igual a 0,2 teslas, né? Bem, a velocidade aqui, pessoal, a gente vai direto, né? Lembrem-se, ó, que aqui, ó, força magnética igual a força elétrica, tá? Força magnética é Q vezes V vezes B igual a força elétrica aqui, ó, que é Q vezes E, né? Neste caso aqui, podemos cancelar, ó, a carga desse lado com a carga desse lado. Então, ficamos somente aqui, ó, com V, que é igual ao campo elétrico dividido pelo campo magnético. Tá? Você poderia, tá? Se você fosse responder essa questão, você poderia partir diretamente disso aqui. Tá? Então, ó, neste caso aqui, a velocidade ela será dada pelo campo elétrico. O campo elétrico, nesse caso aqui, ó, ele vale 300 newtons por coulomb, né? 300, dividido pelo campo magnético, que é 0,2. Tá? Quando a gente faz essa divisão aqui, pessoal, isso aqui dá igual a 1.500. Tá? Então, o valor da velocidade dessa partícula negativa, é igual a 1.500 metros por segundo. Tá? 1.500 metros por segundo. E no item B ele diz assim, ó, se um próton fosse lançado com velocidade, né, V igual a 2.000 metros por segundo no lugar dessa partícula, qual das trajetórias ele seguiria? 1, 2 ou 3? Tá? 1, 2 ou 3. Bem, próton aqui seria uma carga positiva, né? Então aqui seria, no lugar do elétron, seria uma carga positiva. O que iria mudar era o quê? Era justamente a direção, o sentido dessas forças. Então, se é uma carga positiva, então a força magnética aqui, ó, neste caso, ela apontaria para cima, e a força elétrica aqui, ó, neste caso, apontaria para baixo. Tá? Só que como a velocidade desse próton, tá, é 2.000 metros por segundo, tá certo? Que é maior do que a velocidade, né? Do que a velocidade limite para ela não desviar. Então aqui, ó, lembre-se que quando a velocidade ela é maior do que a razão do campo elétrico dividido pelo campo magnético, nós temos que a força magnética passa a ser maior do que a força elétrica. E como a força magnética aponta para cima, então esse próton aqui, ó, ele iria desviar para cima. Então, ó, a trajetória que ele iria seguir era justamente a trajetória 1. Tá certo? A trajetória 1. Lembrem-se, ó, que não faz diferença, tá? Ser positivo ou ser negativo. Por exemplo, eu encontrei essa velocidade aqui, ó, de 1.500 para um elétron, né? Para uma carga negativa, tá? Mas eu utilizei essa velocidade para julgar qual era a trajetória de um próton, de uma carga positiva. Só que isso não faz a menor diferença, tá? Não faz. Atentem somente para o sentido das forças elétrica e magnética, tá? Quando é uma carga positiva ou quando é uma carga negativa. Tudo bem? Pois tá bom, pessoal. Olha, para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, tá? Eu ainda quero explicar um detalhe aqui para vocês, tá? Então aguardem aí o próximo vídeo, tá? Eu vou fechar esse aqui, vou gravar mais um vídeo rápido para a gente fechar essa aula dessa semana, tá? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e assistam o próximo vídeo. Tchau!